Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day, tipo ao vivo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja assim tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Não deixe também de assinar a Caixa Assombrada. Assine a Caixa Assombrada e receba ainda a partir do mês de novembro. Ainda dá tempo de assinar e receber a Caixa de novembro, Dia de los Muertos, ok? Não perca essa chance. Se não quiser ou não puder assinar, tem a opção da compra da Caixa avulsa, ok? Entra lá na Loja Assombrada, dá uma fuçadinha e dá uma lida. Tenho certeza que você vai gostar. E vamos que vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Maleditos e minhas irmãs gêmeas. Vamos ver. Olá, Ana, Mateus, crianças, pets e assombrados. Pode me chamar de Fulana. O nome é fictício, mas é que eu sempre amei esse nome, tá? Mas é Fulana. E todos os nomes estarão trocados. Eu vou contar para vocês algo que me dói há mais de 30 anos e continua um mistério na minha família. Os meus pais e nós, 5 filhos, morávamos em um sítio. Éramos muito amados e queridos por todos, o que gerou inveja. No mesmo sítio morava uma outra família que, por causa do meu pai, conseguiram uma vaga de caseiros. Minha mãe sempre sofreu com maledite, sabe? Sempre se precavia. Meu pai bebia muito. Era um bom pai, mas um péssimo marido. Tanto que minha mãe já havia perdido 2 filhos por causa de maldades que sofria. Ele não a agredia, mas existem agressões que são na alma, sabe? E vinha da família dele. Bom, vou dar nomes aos maleditos para ficar mais claro. Meu pai tinha um casal de amigos de bar. Esses vou chamar de casal do mal. E também tínhamos a maledite caseira. E olha, Ana, eu tinha 10 anos na época, mas essa mulher era falsa, mentirosa e dissimulada, além de muito invejosa. Como dizia minha mãe, era muito... Como eu disse, minha mãe era muito amada, principalmente pela matriarca ali, a dona do sítio, que era uma mulher maravilhosa, que tinha minha mãe como filha dela. Nessa época, minha mãe ficou grávida e o médico disse que tinha muitas chances de serem gêmeos, o que era comum na minha família. Ana do céu, eu com 10 anos parecia que estava grávida junto com a minha mãe. Eu cuidava dela, eu limpava a casa, eu fazia tudo por ela e pelos bebês. Na minha imaginação de criança, eu me imaginava levando as meninas para a escola, todas de cor-de-rosa, dando mamadeira. Eu vivia em função da gravidez dela. Mas a maledite caseira também ficou grávida e vivia dentro da minha casa, o que me incomodava bastante. Eu era tão desconfiada dela que eu não deixava ela tocar na barriga da minha mãe, que para mim era muito ingênua na época. A mãe dela era muito ingênua. A gravidez seguia. Minha mãe não sabia o sexo dos bebês, que poderiam ser gêmeos, mas não era certeza, mas poderia ser. Para mim, eram 2 meninas que eu já amava muito. Um dia, a matriarca do sítio, a dona do sítio, aquela senhora, trouxe presentes para todos. Mas para mim, ela deu 2 grandes sacolas cheias de roupinhas de bebê, de menina. Eu fiquei eufórica, desci para casa rindo e muito feliz e a maledite caseira veio correndo ver. Ana, eu sentia o olhar falso dela e eu não deixei. Eu disse que depois eu mostrava. Mas a minha mãe brigou comigo e mostrou tudo para ela. Olha, era coisa de rico mesmo, sabe? Era um luxo aquelas roupinhas. A maledite caseira pediu para minha mãe, na cara dura, algumas peças. Com certeza, minha mãe repassaria tudo para ela, pois a diferença da gestação era grande. Daria para todos usarem aquelas roupinhas sem problemas. Minha mãe usaria primeiro e depois passaria para ela usar no bebê dela. Mas algo me incomodava muito.
e eu tinha razão. Passou um tempo, a maledite caseira deu uma sumida e o meu pai todo dia chegava bêbado, o que chateava todos nós. Minha mãe guerreira, com um barrigão de uns 8 meses, não brigava e vida que seguia. Mas um dia o meu pai se atrasou, minha mãe ficou preocupada, ligou na extensão da matriarca desesperada e as duas começaram a mobilizar os homens dali do sítio para procurar o meu pai. De repente o telefone toca. Era uma mulher com a voz embriagada, dizendo que estava com o meu pai e mais um monte de besteiras. A matriarca, pegando na extensão, começou a ofender essa mulher que, rindo, desligou o telefone. Minha mãe, arrasada, sem saber o que fazer, foi para o quintal e levou um pequeno escorregão. Ela não chegou a cair, mas bateu o corpo em um tanque que ficava perto da porta. Nós começamos a ficar desesperados. A maledite caseira não estava na casa. E eu corri para chamar a matriarca, que veio correndo. Minha mãe, com dor, nos acalmou, mas ela precisava ir ao hospital. E aí o meu pai chegou, bêbado, e vendo aquilo tudo até melhorou e correu para o hospital. Ana e Assombrados, eram os anos, era entre 1989 e 1990. Tudo era difícil. E ficamos com a matriarca em casa. E os meus pais foram para o hospital com a ajuda de um vizinho. Eu só fiquei chorando e rezando, pedindo que nada acontecesse com as meninas. Nem com a minha mãe, né, nem com as gêmeas. Minha mãe estava sangrando e foi para a sala de parto. Nesse momento, ela não lembra de mais nada. Minha mãe ficou internada por 1 semana e ninguém tinha informação sobre elas. Até que, voltando do hospital sozinha, dopada, ela me disse que os bebês não aguentaram. E sim, eram as minhas meninas. Eu fiquei arrasada, sem entender e sem chão. A maledite caseira, que estava sumida durante esse tempo todo, apareceu toda falsa e disse na minha cara, tipo assim, vocês não precisam mais das roupinhas, deveriam doar. Alisando a barriga dela na minha frente com um olhar de deboche. Logo depois chegou um casal, o casal do mal, os amigos de bar do meu pai, implorando perdão para minha mãe, que o telefonema foi uma brincadeira de mau gosto deles, que fizeram só para irritar o meu pai. Minha mãe perdoou e os meus pais não comentaram mais a respeito, só ficamos mesmo com aquela dor. Com a minha mãe recuperada, eu quis saber mais detalhes do que aconteceu. Ela me disse que apagou na sala de cirurgia. E quando acordou, o médico e as enfermeiras informaram que as meninas estavam muito fracas e não sobreviveriam, ou não sobreviveram. Eles não tinham UTI neonatal naquela época. Nesse mesmo tempo, o meu pai, que ficou até o fim do parto lá, disse que o médico entregou vários papéis para ele assinar, e ele, bêbado e atordoado, assinou tudo sem questionar e sem ler também. Minha mãe, quando saiu, assinou também alguns papéis e foi informada que as bebês não resistiram, o que arrasou o coração dela, precisando de mais calmantes. Foi muito doloroso, porém para mim não acabou. Desde o acontecido, o meu pai nunca mesmo colocou uma gota de álcool na boca. Minha mãe e meu pai nunca mais também tiveram relações íntimas. E após 30 anos, conversando com eles, hoje já velhinhos, é um sofrimento na alma. O estranho é que não tem e nunca teve nenhum papel, nenhum atestado de óbito ou qualquer documento daquele dia. A minha mãe e o meu pai não sabem o que assinaram. Lembrando que na época nós éramos pobres. Minha mãe tinha 5 filhos e estava na 10ª gravidez. E o meu pai era alcoólatra. Então, para a época, era muito precário ter prematuros em casa. E isso deve ter influenciado alguma mentira ali. Bom, Ana, meu coração diz que as gêmeas estão bem,
estão vivas e felizes. Minha mãe, com olhos cheios de lágrimas, sempre me pede para não mexer com essa história, pois para viver em paz ela prefere acreditar no médico e nas enfermeiras. Eu prometi que eu não faria nada, que eu não iria atrás de TV ou algo para me ajudar, mas só enquanto eles estiverem aqui comigo. Depois, se eu estiver viva ainda, e estarei, eu vou atrás das meninas. Bom, os maleditos da história, eu não dei a roupinha para Maledite caseira e coloquei ela para fora de casa. Aos 10 anos de idade, eu fiz tudo isso. A última peça foi dada quando eu tinha 21 anos. Peraí, os maleditos da história. Eu não dei a roupinha para Maledite caseira. Tá, ela não deu as roupinhas para Maledite, colocou a Maledite para fora da casa, é isso? A última peça das roupinhas, é isso? Foi doada quando eu tinha 21 anos já. A Maledite foi mandada embora do sítio, pois a matriarca também não gostava dela. E não sei o que aconteceu com ela depois disso. O casal do mal, eles se separaram e cada um afundou a sua vida na bebida e vivem na estrada. Eu me casei, tive uma princesa, mas eu ainda sonho e amo as minhas irmãzinhas. O que vocês acham? O que vocês fariam? Será que a inveja da Maledite caseira movimentou essa tragédia? Obrigada, linda gente, e deixem o like. Um beijo a todos e muitas bênçãos divinas e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada. Muito estranho. E os corpos? Nesse caso, você não tem o direito de enterrar, fazer um velório, fazer alguma coisa assim? Sumiu, simplesmente elas não resistiram, pode ir embora do hospital? Sem um papel, sem um documento de óbito? Não, isso é muito estranho. Muito estranho. Eles podem ter aproveitado da situação e ter roubado as crianças. Eu também acho. Muito estranho. Falem aí, comentem aí vocês o que seria o correto a acontecer num caso desses, onde as crianças não teriam resistido. Por que dopar tanto? O que ela teve? Né? Porque geralmente quando você vai ter, mesmo que seja cesárea, tudo, você toma anestesia e tal, mas você não apaga, né? Foi proposital dar algo para ela, tipo, dar uma anestesia geral para ela não ver nada? Não ver. E o pai, ele disse que acompanhou, mas ele estava meio atordoado, as crianças choraram, mas mesmo que tivessem chorado, se o médico veio e falou que elas estavam muito fracas e talvez não resistissem, pronto, não resistiram. E sumiram com as crianças? Tipo, ninguém viu mais nada, ninguém... Então. Agora, a Maledite talvez não tenha a ver com essa situação, né? Aconteceu meio que foi por causa dela ter escorregado, batido a barriga e também por ter ficado nervosa. Talvez tenha começado a sentir alguma coisa por ficar nervosa com a situação, do marido não estar em casa... Daí recebeu uma ligação com aquela brincadeirinha de bêbado de mau gosto e aí tudo isso aconteceu. Agora a Maledite caseira talvez fosse só uma pessoa invejosa mas não sei se a inveja dela acabou direcionada, influenciando isso por conta das roupinhas e tudo mais, sabe? Aí eu não sei. Mas muito estranho mesmo. Muito estranho. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui.